É possível transformar um escritório de contencioso de massa em uma banca estratégica ou até boutique? O mercado de advocacia empresarial sempre caminhou pela especialização. Existem bancas que atuam em determinadas instâncias do judiciário, outras que atendem clientes de determinados segmentos de mercados. Por fim, existem escritórios que construíram suas reputações calcadas em atender grandes carteiras de clientes, os chamados escritórios de massa. E a grande pergunta que surge no mercado é: será que é possível transformar a reputação de escritório de massa em uma banca que pratica uma advocacia mais estratégica? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutir esse assunto altamente instigante, eu tenho o prazer de receber novamente no Juridicast o André Portalegre, que é CEO da Law Consulting, uma consultoria especializada em gestão legal. André, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Juridicast. Uma honra, Leandro. Obrigado pelo convite mesmo, fico muito feliz. Uma honra é nossa, né, André, em tê-lo aqui mais uma vez e a gente entrando aqui no tema. Será que é possível, né, a gente pensar, André, que a divisão dos escritórios em contencioso de massa e contencioso estratégico ainda faz sentido no mercado atual? Eu acho que faz, Leandro. Vamos lá, vamos primeiro com algumas questões semânticas, né? Eu não gosto da expressão massa. Pra mim, quem mexe com massa é padeiro, né? Pizzaiolo, etc e tal. Eu gosto de chamar isso de contencioso de escala ou de contencioso de volume. Perfeito. Eu acho muito normal que um país com as dimensões do Brasil, com o PIB brasileiro, com a extensão geográfica, número de municípios e tamanho das empresas, principalmente, tenham demandas específicas de escala. O que significa esse contencioso de escala? É um contencioso que tem recorrência. Então, essa questão de subjugar um pouco, né? O que é, se é mais simples, se é mais... Não, ele só tem recorrência. E no momento que ele tem recorrência, as soluções podem ser recorrentes também. Eu acho que se a gente estabelece um pouco, Leandro, isso, eu acho que a gente deixa de ter um estigma. A advocacia de escala, ela foi sempre muito estigmatizada. E, curiosamente, ela é estigmatizada pelos clientes, que estão no papel deles, obviamente, querem diminuir custo, né? Então, eles estão no papel deles, estão fazendo o que eles têm que fazer, mas, curiosamente, o mercado da advocacia acatou e aceitou essa situação. A advocacia de escala num país como o Brasil, com empresas como o Brasil, quer dizer, imagina como é que você trabalha com uma empresa brasileira que tem 90 mil colaboradores. Quer dizer, a advocacia trabalhista dela, se não for de escala, vai ser do quê? Vai ser de complexidade? Isso não existe. Imagina uma empresa brasileira que tem hoje 30 milhões de usuários de um único serviço. Como é que vai ser a advocacia consumerista dela? Vai ser de complexidade? Não. Ela vai ter recorrência. E dentro da recorrência, é essa recorrência que gera escala e ela precisa necessariamente ter escritórios de advocacia que atendam. Observa, Leandro, que tem uma coisa meio cíclica nisso, né? Porque aí, vez por outras, essas empresas internalizam tudo, né? Porque aí não se sentem bem tratadas, etc. Aí se dão conta no meio do caminho que estão fazendo algo que não é o core business dela. E aí, obviamente, voltam a terceirizar. Então, assim, eu acho que ainda faz sentido, sim. Eu acho que se a gente estivesse falando do Uruguai, quem sabe a gente não precisasse falar sobre isso, né? O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, do tamanho de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Só para você ter ideia, nascem 3 milhões de brasileiros por ano, determinados serviços recorrentes, e nós temos algumas experiências sobre isso. As empresas, elas fazem esses movimentos, eles são um pouco cíclicos, Leandro. Você tem em determinados momentos que elas internalizam e em determinados momentos elas externalizam. Os advogados assalariados, que são os executivos jurídicos, eles acabam em um determinado momento sendo levados a, de novo, assumir a postura de coordenadores da terceirização, que é o que na realidade eles são. Então, muitas vezes eles se movimentam no sentido de internalizar, montar equipes próprias, etc e tal, em alguns momentos porque acham que isso vai diminuir custo, em outros momentos é uma questão estratégica, há momentos que inclusive são questões deles, pessoais, da própria empresa, mas em suma a gente não consegue ter isso permanentemente, porque um dos papéis dos advogados assalariados é exatamente eles estarem coordenando equipes, porque senão as empresas deixam de fazer o seu core business. A advocacia é meio, não é fim. Não tem sentido que uma empresa de telecomunicações, que um varejo, que empresas dos mais diversos segmentos nessa proporção internalizem tudo. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que tem espaço para a escala, eu acho que no Brasil isso é muito real e acho que não dá para a gente abrir mão da recorrência que a escala sugere. Instituições financeiras, empresas de telecomunicações, grandes varejos, etc e tal, vão ter sempre uma advocacia de escala, que é essa advocacia que pressupõe
pressupõe a recorrência. Bem curiosa a sua resposta, André, porque, por outro lado, eu tenho observado que muitos escritórios hoje se destacaram, né, em contencioso de volume, estão querendo abandonar esse reconhecimento, né, de escritório aí de escala. E aí, né, eu acho que você até respondeu um pouco. Você acha que é ruim um escritório ser considerado um escritório de escala? Não acho ruim. Acho que isso é uma das tantas, sem querer diagnosticar, pelo amor de Deus, que os nossos ouvintes nos perdoam. É, de novo, uma esquizofrenia da advocacia brasileira, e ela é cheia de esquizofrenias, né, de coisas que a gente não consegue entender muito bem. Primeiro que, assim como você possivelmente não conhece nenhum ex-fazendeiro, você não vai conhecer nenhum ex-escritório de escala. Todos reclamam, mas ninguém abre mão, sabe assim? Que nem ex-fazendeiro. Você não conhece nenhum ex-fazendeiro. Ai, a fazenda é tão horrível, tudo. Eu não conheço nenhum ex-fazendeiro. Ninguém vende fazenda, ninguém abre mão da escala. Então isso é uma falácia. O que não significa que eles não verbalizem que queiram abrir mão da escala. Tá. Né? Eu acho muito difícil você abrir mão quando você tem carteiras absolutamente consolidadas, etc. Então, até mesmo, Leandro, por uma razão comercial. Se você não fizer, um outro vai fazer. E se o outro conseguir dar cabo e ter bons resultados, quem perdeu o negócio foi você. E aí, de novo, quem sabe a gente esteja falando de um outro diagnóstico, que é a miopia das lideranças da advocacia brasileira. É óbvio, seria interessantíssimo que os escritórios de escala tivessem hoje divisões muito portentosas sob o ponto de vista de tecnologia. É óbvio que isso vai ser resolvido com tecnologia. E isso não descaracteriza. Agora, eles não têm isso, continuam reclamando do valor da pasta, que adoram reclamar do valor da bendita pasta, né? Sim, com certeza. É a pasta, etc e tal. Mas também respondendo a tua pergunta, eu acho que qualquer escritório de advocacia, qualquer organização empresarial formatada como sociedade de advogados, pode perfeitamente tomar a decisão estratégica que ela quiser, desde que tenha um planejamento. Então também não veria problema nenhum de algum escritório, eventualmente, em um planejamento estratégico, abrir mão da recorrência, abrir mão da escala, para se tornar, eventualmente, casos que não têm tanta recorrência e, por isso, não são considerados de escala. A questão, Leandro, é que, de novo, a gente volta para um problema. Quer dizer, é escritório Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não existe isso. Se você não fizer um planejamento, você tem que ter um planejamento, inclusive para abrir mão de determinadas situações. E vai ter que saber que, ao abrir mão de uma determinada posição no mercado, você vai deixar que outro faça. Nós continuamos com empresas que têm 100 mil colaboradores, nós continuamos com serviços bancários que têm 30 milhões de contas, nós continuamos com serviços de telecomunicações que têm 40 milhões de usuários, nós continuamos com todas as características da advocacia de escala, ou seja, não é o voluntarismo, o pensamento desejoso, né, Leandro? Sabe assim, advogado quando tem pensamento desejoso, eu queria. Isso não vai mudar a realidade da recorrência no trabalhista, no consumerista. Hoje a gente tem uma recorrência que é muito curiosa, que são as questões digitais, que a gente não leva em conta, mas que vão assumir proporções cada vez mais avassaladoras. E a não ser que você queira, pode ter certeza, o dia que você sair desse mercado, um outro vai ocupar esse lugar, porque definitivamente não acredito que as empresas vão internalizar todos esses serviços, porque não é a vocação das empresas internalizar esses serviços advocatícios. Mas, se o escritório quiser, é difícil, é um outro perfil completamente diferente, inclusive de advogado, outro perfil de investimento. São perfis completamente diferenciados que a gente tem numa advocacia mais voltada para a escala, ou seja, de recorrência, e uma advocacia com menos escala, ou seja, com menos recorrência. Ou seja, é possível fazer essa transição, André, caso alguém queira. É possível, não há problema nenhum, como é possível você, teoricamente, sob o ponto de vista de gestão, você promover aquilo que você considere, ou seja, estrategicamente pertinente, né? Então, não há nenhuma impossibilidade, né? Tem as dificuldades. Quer dizer, vamos pensar só aqui entre nós dois, Leandro, que é como se você decidisse por uma startup, né? Então você é um escritório que faz 20 anos que atende escala, atende volume, atende com recorrência, e um dia você diz assim, não quero mais isso. O que você se transformou? Numa startup. Então você vai ter todos os problemas de uma startup. A tua marca não vai ser mais, a tua placa não vai ser mais tão valorizada, a tua marca não vai ser mais tão valorizada. Quem sabe os teus parceiros não sejam mais os mesmos parceiros que você tinha. Estou falando de parceiros, sócios, associados, etc.
tal. Quem sabe Sim. tem os clientes também, digam assim, olha, eu não quero, não te reconheço como tal. O que nós estamos falando aqui, Leandro? De começar a jornada tudo de novo, sabe aquele... vamos Sim. começar a jornada de novo. Não há problema sobre isso e não há nenhuma impossibilidade sobre isso. A questão, Leandro, é que os escritórios são pouco equipados para tratar do dia a dia. Imagina para tratar de uma startup quando tem já um percurso, né, um caminho percorrido, né? Eu acho que isso é uma dificuldade de gestão, é uma dificuldade empresarial que a gente poderia identificar. E sabe uma coisa que eu observo, André, que muitos pretendem, às vezes, fazer essa transição para uma autodeclaração, né? Olha, agora sou um escritório boutique especializado, né? Independente se isso é bom ou ruim, mas a minha pergunta é, isso é algo que se faz por autodeclaração ou depende do mercado reconhecer que o escritório mudou de posicionamento? Não, eu acho que, digamos assim, a autodeclaração é o primeiro passo, né? Ele não vai ter efetividade nenhuma, mas é o primeiro passo, né? Toda autodeclaração é sempre o primeiro passo. A questão que nós estamos tratando aqui de uma coisa, Leandro, que você conhece muito, até porque trabalha com isso, que a gente chama de gerenciamento de percepção. Ou seja, você vai ter que gerenciar uma outra percepção sobre a tua marca, sobre a tua placa. E o gerenciamento de percepção é um trabalho de construção. Então, a autodeclaração, na realidade, ela não tem nenhuma efetividade a não ser o próprio convencimento e como um primeiro passo. O que você vai ter que ser é começar a ser percebido como tal. Para ser percebido como tal, quem sabe você tenha que atrair para a sociedade sócios que sejam reconhecidos, não pela capacidade de atender a recorrência, a escala. E veja bem, Leandro, nós temos no Brasil profissionais de advocacia altamente especializados no atendimento de escala. E isso é uma coisa curiosa. Altamente especializado. Você vai ter que aí contratar profissionais, atrair sócios que não sejam reconhecidos como tal. Isso é um investimento. Ou seja, você vai ter que estar alavancado. Então, a autodeclaração o que eu conto não tem. Você vai ter que gerenciar essa percepção. Gerenciar essa percepção sobre todos os aspectos. Vou te falar uma coisa absurda. Vai desde a concepção gráfica da peça, até quem é que você vai ter como sócio, até como quem você atrai sob o ponto de vista de associado, até como você se posiciona perante as mídias proprietárias, não estou falando aqui das redes sociais, quer dizer, tudo vai ser modificado, é uma startup. Você vai ter que ser, então, a autodeclaração realmente não vai ter sentido, quer dizer, valor, né? Ela é só um primeiro, um kickoff. E aí, André, a pergunta que eu te faço é, você acha que precisa mudar até a marca do escritório, eventualmente? Olha, Leandro, eu acho que sim, porque o desperdício é o mesmo, né? Eu acho que um escritório reconhecido como um escritório que atende recorrência, e o seu incômodo com a recorrência me parece ser muito mais um sentimento, eventualmente, do sócio fundador, por percepções que, na minha concepção, são equivocadas. Eu particularmente acho isso, né? Eu particularmente acho mesmo. Eu acho que são percepções equivocadas. Para você continuar com a mesma marca, você pode continuar, eventualmente, com a mesma marca. Eu também quero dizer assim, né? Eu não quero perder a objetividade. Mas tudo pode, né? Que tudo pode dar errado. Então, também tem tudo pode com certeza. E tudo pode dar errado, né? Claro que você continuar com a mesma marca, você está fazendo um desperdício. Todo aquele patrimônio, todo aquele ativo, todo aquele asset que você construiu para um determinado tipo de advocacia, em um determinado momento ele não tem mais sentido, porque você vai ter que colocar outros ativos naquela marca. Quem sabe vale a pena você fazer uma releitura, né? Fazer uma releitura da marca de alguma maneira. Existem formas disso. Você também é um grande conhecedor sobre isso, mas de fazer releituras da própria marca, onde você mantém alguns aspectos e adota outros, porque é uma outra coisa, né? Uma outra advocacia, literalmente, e não tem problema nenhum. Leandro, o que me incomoda nisso tudo é a gente criar escalas de que existe uma boa advocacia e uma advocacia que não é tão boa. E é essa provocação que você faz, eu acho que você demanda, quer dizer, que está implícita, inclusive, no nosso episódio de hoje. Com certeza. Que é essa questão da gente tentar classificar as advocacias. De novo, não tem boa ou má advocacia. O que existe são perfis de empresas, de escritórios de advocacia, de sociedades de advogados, que têm que trabalhar exatamente atendendo determinadas demandas que não deixam de existir porque ele não quer mais atender. Elas não deixam de existir quando ele se autodeclara, só pegando o teu gancho, e não deixam de existir porque ele não quer mais atender. Elas continuam existindo. E observe, toda vez que eu deixo lacunas, essas lacunas são ocupadas. E geralmente são ocupadas de uma maneira melhor do que o que estava sendo ocupado, que vem com o frescor de você estar criando alguma coisa nova. Eu acho que um escritório que toma uma decisão estratégica de eventualmente abrir mão de um ativo que ele construiu, quem sabe ele tenha que abrir mão de todos os ativos que foram construídos
construídos. Por exemplo, o nome. Nós temos hoje grandes escritórios que não são reconhecidos como de escala, atendendo escala. Tem gente que não fala nada e que atende escala. E querem fazer um teste, os nossos ouvintes, etc e tal, é só ver o número de advogados de contencioso que tem nos grandes escritórios brasileiros. E eu tô falando dos grandes, vai nos top 5. Não tô falando de... Vai nos top 5 e vê o contingente de advogado de contencioso. Vamos dizer que tudo é complexo? Tudo é caso complexo? Tudo tá com uma dificuldade tremenda. Putz, olha, ficou o negócio, ficou atrapalhado. Não, estão atendendo massa. Mas não contam. Porque não precisam contar, porque é demanda do cliente. E porque não encaram, inclusive, que existe uma advocacia de segunda categoria. Entendem que existe um cliente, o foco é no cliente que tem que fazer. Essa mania da advocacia, focar no escritório. O foco é no cliente. O cliente precisa do quê? Eu tô segurando para não falar nome de cliente, que a gente sabe aqui, mas tem um monte de cliente importante no Brasil, Leandro. Nós dois sabemos disso. Com certeza. Importante no Brasil, com demandas recorrentes e atendidos por grandes escritórios. De novo, dica, vê o número de gente que está no contencioso e pensa friamente se isso é só complexo. E é bem interessante você trazer isso, né, André? Porque eu acho que vai tirando um pouco desse estigma, né? Que uma advocacia eventualmente é melhor que a outra. Mas, por outro lado, eu tenho observado que muitos sócios de algumas bancas dizem que, às vezes, desejam fazer uma advocacia diferente, né? Sem entrar no estigma. Vejo também alguns sócios querendo fazer essa transição até por modelar o negócio deles de uma outra forma. E aí, nesse quesito, quem pretende deixar a advocacia de volume e ir para uma advocacia mais estratégica, ao seu ver, quais são os desafios que vai ser enfrentados aí? Bom, eu acho que são os desafios de uma startup, né? Eu acho que a gente tem que, Leandro, fazer uma separação, até porque nós dois trabalhamos diariamente com advogados, né? Do que são as questões pessoais e do que são as questões empresariais. Tá, com certeza. Então eu acho que nós estamos vivendo aí uma geração de lideranças na advocacia tendo, eu não vou chamar de crises existenciais, seria exagerado e indelicado da minha parte, mas pensando nas suas trajetórias profissionais. Que nem sempre estão ligadas com as trajetórias empresariais. Eu não vejo problema que advogados em um determinado momento das suas carreiras tentem repensar as suas carreiras e coloquem isso a reboque o fato de atenderem escala ou atenderem estratégico. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a primeira divisão que eu quero fazer é para a gente não confundir as duas coisas. Assim como eu disse que não tem esse fazendeiro, né? Não tem esse fazendeiro, ninguém vende fazenda. É se entender se essa vontade, se ela está sob o ponto de vista de uma demanda, até por todas as dificuldades que a advocacia tem, a gente sabe disso, Leandro, e é absolutamente natural. E hoje nós temos gerações aí de 35, 40, 45 anos, né, advogados que estão no ápice da carreira, e esses é que estão fazendo uma releitura sequer aonde querem continuar. Isso não significa que é uma demanda necessariamente empresarial, ou seja, do escritório. Posto isso, eu acho que a gente tem todas as questões inerentes a um business plan, por exemplo, de uma startup, né? Por exemplo, como é que vai ser, quais são os meus diferenciais numa advocacia mais estratégica. Se eu nunca fui reconhecido como tal, como é que eu gerencio uma percepção dos meus diferenciais? Quer dizer, o que eu vou atender, né? E tem uma coisa, Leandro, que me incomoda muito nisso, particularmente, que é o seguinte: a gente só inova o que existe, o que não existe a gente cria. Então, o processo de inovação, ele vai ter que partir das experiências adquiridas na advocacia de volume. Essa é uma outra coisa também interessante. A pergunta que eu acho que tem que ser respondida para os escritórios que passam por essa transição é: o que eu aprendi na advocacia de volume que pode auxiliar na advocacia estratégica? Olha só. Quem sabe essa seja a grande pergunta. É isso que tem que estar escrito na frente. Caboclo tem que chegar no escritório e tentar trazer isso. O dia que ele conseguir responder isso, a interlocução com o mercado, a interlocução para comercialização dos serviços advocatícios vai ficar mais facilitada. Porque a gente inova o que existe, o que não existe a gente cria. Então é muito melhor, eventualmente, ele partir do conhecimento que ele já tem. Puxa vida, eu percebia, e aí ele coloca a ideia, eu percebia que na advocacia de escala que eu fazia, muitas vezes existiam problemas específicos em uma determinada área de atuação, em uma determinada diretoria, quando é de um cliente específico, em uma determinada postura política da empresa, que eu posso auxiliar fazendo uma advocacia mais estratégica. Então, quem sabe esse seja o grande desafio, partindo do princípio que é uma startup, partindo de um outro princípio que pode ser um pensamento desejoso do advogado, né? Que ele esteja muito mais ligado a uma questão dele do que necessariamente mercadológica. Porque é o seguinte, Leandro, o meu grande medo é uma migração excessiva de todos os escritórios de escala para o estratégico, né? Quer dizer, isso não pode existir, que deixa uma lacuna no mercado total e completa e não vai existir. Seria uma fantasia da nossa parte. Mas quem sabe, se
ele se aproveitar do conhecimento adquirido durante o período da advocacia de escala, quem sabe isso seja um primeiro passo interessante. E posto isso, André, você acha que os desafios de contratação, treinamento e gestão de equipes são diferentes, né, desses dois modelos de advocacia? São muito diferentes. Primeiro que a gente tem que romper uma percepção de uma bolha, e eu tô falando de uma bolha... Eu vou falar aqui, eu sei que o nosso podcast é ouvido no Brasil inteiro, ainda bem, né? E tenho certeza que todas as regiões brasileiras têm as suas bolhas, seja de escolas, né, de faculdades de direito, etc. e tal. Então a questão já começa pelo próprio processo de seleção, pelo próprio processo de treinamento, sem dúvida nenhuma. Há uma figura na advocacia de escala que a gente não gosta muito de falar aqui no Brasil, mas que são os paralegais, né? Que são exatamente esses profissionais da velha e boa controladoria, mas que hoje a gente pode chamar de legal ops, né? A gente gosta de chamar também... Agora que os teus ouvintes agora vão ficar tudo revoltados, vão desligar o podcast, não vão mais ouvir, etc e tal, mas a gente reveste, na realidade, algumas situações de uma advocacia de escala que são absolutamente necessárias. O paralegal é um fato que nós, na realidade, temos dificuldade de enfrentar aqui no Brasil, a gente nunca sabe muito bem como é que faz, se gosta, se não gosta, né? Sabe que aquela coisa é uma confusão de sentimentos, né? Um controle muito grande, um apuro tecnológico que a advocacia brasileira, de uma certa maneira, resiste. Ela fala que conhece, porque não são as feiras de Lotex, etc e tal. Adoro tudo aquilo, não vejo problema nenhum. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de aplicabilidade mesmo. De aplicabilidade, de verdade, né? Do que você está fazendo de verdade sobre isso. E acho que a gente temos que ter profissionais. Quem sabe a gente tem que ter mais profissionais de tecnologia numa estrutura de escala e menos. Quem sabe seja mais importante da onde que os advogados, os jovens advogados são egressos numa estrutura mais voltada eventualmente para uma advocacia mais estratégica do que necessariamente se demanda de profissionais tão valorosos quanto, eu gostaria de deixar registrado, tão valorosos quanto, mas com outro tipo de competência, com outro tipo de aptidão, etc e tal. Então, acho que sim, acho que você tem realidades que são diferentes. Eu volto a dizer, até os espaços geográficos, né? Geográfico, eu estou dizendo assim, espaços ocupados, né? Você tem necessidades completamente diferenciadas quando você está numa advocacia mais de escala do que numa advocacia estratégica. Então, acho que sim, acho que os recursos humanos aí assume TI, recursos humanos, comunicação, enfim, esses serviços complementares da advocacia, essas competências complementares têm que ser vistas de uma outra maneira. Interessante, André. Nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar, né? Você mencionou algo no início que, no fim, a advocacia de volume tem ali uma disputa por preço, o valor da pasta. E aí a questão que eu trago é como fugir, se é que dá para fugir, de uma eventual guerra de preços em quem pratica advocacia de escala. Eu acho que a advocacia tenta fugir de uma guerra de preço e o dia que parar de fugir, quem sabe consiga resolver o problema, né? Eu sempre digo que advogado e os escritórios só cobram o que podem cobrar. O que não pode cobrar, eles não cobram. E a gente tem uma mania de fazer um juízo de valor sobre quem cobra baixo, né? Então eu vejo muitos advogados falando, o mercado está aviltado. Aviltado, eu tô sendo simpático. Um dia desse eu falei até numa coisa que era prostituído, né? Que eu sabia, eu queria saber da onde que os caboclos têm a referência do como é que é essa questão do prostituir um serviço da advocacia, né? Eu acho o seguinte, Leandro, o preço, quem faz em serviços profissionais, o preço é feito por nós, né? Quer dizer, por quem está prestando o serviço profissional. Eu acho que fica todo mundo muito preocupado com essa questão da precificação. Faça o preço, componha o preço da maneira que ele tem que ser composto. Porque quem dá preço baixo, aparentemente aviltando, vou usar essa palavra que eu particularmente não gosto, aviltando ou prostituindo o negócio, é porque está podendo fazer isso. Então a dúvida é o seguinte, por que ele pode e eu não posso? Essa, de novo, é a pergunta que tem que ser feita pela liderança. Não é que alguém, ele prostituiu o mercado. Não, como é que ele pode fazer isso? Porque se eu tenho certeza que ele não pode fazer isso, ele vai fechar. E o mercado vai ficar comigo. Ótimo, vai ser maravilhoso. Agora, se eu tenho alguma dúvida de que ele pode fazer isso, por que eu não estou podendo? Aonde eu estou errando? Por que a gente acha que o nosso preço é o certo e o preço do caboclo que está mais baixo é o errado? E, curiosamente, o cliente gosta do que está errado, então, né? Porque sempre vai pelo preço mais baixo. Então, eu queria mudar um pouco, se você me permite, te peço desculpas. Claro. Essa terminologia da guerra para a gente encarar o seguinte, o preço é uma prerrogativa do prestador de serviço, tá certo? E ela tá calçada, não em orgulhos, eu adoro ouvir quando fala assim, eu não trabalho por isso, mas
mas não precisa nem contar. Jamais nem me manda a proposta, não conta. Quer dizer, a gente valoriza alguns aspectos muito, que eu acho que são meio bobos. Eu tô te falando sério, mas eu acho que são meio bobos. É bobo esse negócio. Não faz. Por quanto pode fazer? Portanto, pronto, é isso. É isso que eu vou fazer. Ah, mas o outro tá fazendo portanto. Bom, então eu não vou ficar bravo com o outro. Eu vou ver o seguinte, o que tá errado aqui? Vou chamar o meu financeiro e vou dizer assim, onde é que a gente tá errando? Por que eu tô com um custo fixo desproporcional? Olha só, por que eu tô com um custo direto? O que tá pesando nisso aqui? O que eu tô carregando, Leandro? Porque todo mundo reclama, mas ninguém... O que eu tô carregando nisso aqui? Tem um dever de casa, né, André, que tem que ser feito. Exatamente. E que não é simples. Não é simples e é doloroso. Com certeza. Porque eu posso estar carregando, por exemplo, Leandro, vou te falar, um sócio que não trabalha. Ah, mas isso eu não posso falar, mas eu posso estar carregando. Eu posso estar carregando herdeiros de sócios que já não estão mais entre... Tem um monte de coisa que eu posso carregar. Eu posso estar carregando um lugar que eu não consigo abrir mão e assim sucessivamente. Então a pergunta é, por que ele pode fazer e eu não posso? Parta do princípio que ele pode fazer. Não parta do princípio que ele está numa guerra, não parta do princípio que ele está se prostituindo e não parta do princípio que ele está se aviltando. Muito bom, André. Eu acho que esse papo aqui, ele rendeu bastante hoje, né? Como sempre, sua participação aqui no Juridicast enriqueceu bastante. E agradeço, né, mais uma vez você ter vindo aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento e fica o convite pra você voltar novamente, tá bom? Você sabe que esse convite é uma tristeza, porque ele tá sempre aceito, já na largada. Obrigado, Leandro. Parabéns. Parabéns de novo. Obrigado, André. Pelo trabalho que eu acho brilhante e você sabe, pode contar comigo sempre, tá bom? Obrigado. E se você gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify ou outro agregador de sua preferência, para que o Juridicast possa cada vez mais impactar mais pessoas com conteúdo sobre o mercado jurídico. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.